Jesus Cristo diz: "Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês." Com essas palavras de Jesus registradas em João 14:18, saúdo a você que nos assiste. Celebramos hoje o culto do 7º domingo após a Páscoa, o culto que recebe na tradição da Igreja Cristã o nome de Exaudi. É um culto de uma comunidade em espera, uma comunidade que, após a ascensão de Jesus Cristo, aguarda o seu retorno e a vinda do seu reino, o reino de Deus, em sua totalidade. Por isso, a comunidade, que já experimenta sinais do reino de Deus, mas ainda vive sob a ameaça dos reinos desse mundo, clama: "Ouve, Senhor, a minha voz." Eu clamo: "Compadece-te de mim e exaude e responda." Por causa desse clamor, a palavra de Jesus que nos saúda é uma palavra maravilhosa. É uma palavra de promessa de que Jesus não deixa a sua comunidade órfã, não deixa a sua comunidade abandonada. Jesus Cristo vem ao seu encontro e cuida da sua comunidade. Importante observar o contexto em que Jesus diz aos seus discípulos: "Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês." É o contexto de duas valiosas promessas da volta do Senhor Jesus, que em sua glória trará o reino de Deus, e também a promessa do envio do Espírito Santo para consolar, guiar, conduzir, capacitar, gerar a fé em Jesus e a esperança na sua volta, enquanto Jesus não vem. O clamor da comunidade não fica sem alcançar os ouvidos do Senhor. A comunidade é ouvida e atendida conforme os desígnios do Senhor. Conceda a Deus que neste culto o Espírito Santo nos fortaleça nessa fé, nos preencha com a esperança da volta de Jesus e nos faça viver em amor, que é o modo de vida de quem aguarda a volta do Senhor Jesus. Celebramos esse culto em nome do Trino Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a você para um momento de oração. Amado Deus, nosso Pai em Jesus Cristo, agradecemos por Tua bondade e misericórdia que se renovam sobre nós no dia de hoje. Tua bondade e misericórdia que se manifestam em constantemente cuidares de nós, de nossas necessidades corporais e também espirituais. Tu anuncias e sempre nos lembra que teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor, que tu, como Pai amoroso, estás pronto a nos ouvir, a nos socorrer e auxiliar. Diante disso, confessamos que nem sempre confiamos em ti e manifestamos essa desconfiança vivendo a vida como se soubéssemos escolher o melhor caminho, como se tivéssemos poder em nós para fazer o que te agrada, como se tudo dependesse de nós. Esse é o nosso pecado. E diante de ti, por Jesus Cristo, rogamos o teu perdão. Dá que, reconciliados contigo, pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor, creiamos em ti, clamemos a ti por auxílio e deixamos que dirijas a nossa vida. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Convido para louvarmos a Jesus Cristo por meio de um hino, e após esse hino ouviremos a pregação da Palavra de Deus, trazida pelo professor Dr. Vitor Hugo Schau. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de maior nossas vozes com ardor. Santo, 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 bom e verdadeiro, és Deus triuno, excelso Criador.
Olá! O texto indicado para a pregação do dia de hoje vem de um relato de viagem da equipe missionária de Paulo, Silas, Timóteo e provavelmente Lucas. Trata-se de uma parte da segunda viagem missionária de Paulo. O grupo é impedido de anunciar o evangelho por 2 vezes. Portas fechadas ao evangelho. O motivo de tal impedimento não é apresentado no relato. Interpretam, porém, que o próprio Espírito Santo, o Espírito de Jesus, os estava impedindo, que Deus tinha outros planos. Paulo tem então uma visão à noite. Nela, um homem macedônio rogava pedindo ajuda. E o grupo interpreta a visão de Paulo como um chamado a se dirigirem às regiões mais a oeste do mundo conhecido da época. Temos no texto uma visão, certamente como orientação vinda da parte de Deus e uma interpretação comunitária quanto a essa visão. Não é, porém, um homem macedônio que é encontrado em primeiro lugar em Filipos, da Macedônia, mas uma mulher vinda da Ásia Menor, da cidade de Tiatira, uma empreendedora, uma comerciante de tecido de púrpura. Lídia é encontrada pelo grupo em um local de oração junto ao rio. Desta vez, o contato com as pessoas não acontece na sinagoga, para onde Paulo geralmente se dirigia de forma estratégica num primeiro momento, mas em um local de oração, na beira do rio. A estratégia muda. Não são os homens da sinagoga os interlocutores de Paulo, mas as mulheres que se reúnem no sábado naquele local junto ao rio. O texto indicado para o domingo Exaudi nos traz o relato de uma sequência de eventos que deflagram clamores escondidos ou até mesmo explícitos, e a maneira como o Senhor ouve e age diante deste clamor. Convido a abrirmos o texto de Atos, capítulo 16, dos versículos 16 a 34. Atos 16, 16 a 34. Eu passo a ler. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela, e ele, o Espírito, e ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse:
Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa. E com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Uma história impressionante. Escravos da religião. Escravos da religião foi um termo descoberto pelo pesquisador Vitor Hugo Monteiro Franco, da Universidade Federal Fluminense, em registros de batismo de nascidos no século XIX, numa propriedade rural dos beneditinos, na Baixada Fluminense. Descobriu que jesuítas, beneditinos e carmelitas, e em menor escala também os franciscanos, tinham esses escravos da religião em suas propriedades. Em 1871, esses escravos da religião foram libertos, ou seja, 17 anos antes de 1888, ano da oficialização da abolição da escravatura no Brasil. Vejam, religião misturada com exploração. Este não é um assunto novo. Venda de indulgências, venda de salvação, venda de curas milagrosas, venda de bênçãos, exploração, obscurantismo, charlatanismo, produtos, recursos que prometem liberdade e paz. No próprio templo em Jerusalém, Jesus expulsa vendilhões que transformaram a casa de oração em covil de ladrões. No esquema da Grande Babilônia do Apocalipse, para todas as épocas, uma figura do mundo sem Deus, além de todo tipo de mercadoria de ouro, linho finíssimo, púrpura de seda e carros, vendem-se também almas humanas, como podemos ler em Apocalipse 18:13. Na história, uma escrava da religião. Ela, porém, é liberta. No relato bíblico lido, o espírito que possui, que aprisiona a mulher, adivinha. Essa mulher adivinha, incomoda a Paulo e seus companheiros. Esse espírito que a aprisiona é chamado pelo autor de Atos, Lucas, pelo nome da serpente protetora do oráculo de Delfos, importante centro religioso da antiguidade. A serpente é conhecida muito bem no relato bíblico, desde o Gênesis. Pitonisas eram as mulheres que, na época, agiam por charlatanismo ou por inspiração real de poderes obscuros. A mulher do texto bíblico não é chamada ela mesma de Piton. O autor de Atos está deixando, porém, bem claro que é com o diabo que Paulo e seus companheiros estão lidando. E que o demônio e os seus servos, em nome de costumes tradicionais e de lucro financeiro, associam-se, na verdade, na escravidão e exploração daquela mulher. O que a mulher anuncia ironicamente é verdade. Paulo e seus companheiros são, de fato, servos do Deus Altíssimo. E eles proclamam, de fato, o caminho da salvação. Existe a proclamação de uma verdade que tange a confissão sobre a identidade dos servos de Deus. O que não existe por parte da mulher, porém, é o seu envolvimento pessoal com a identidade do próprio Deus Altíssimo, do Deus que se revelou em Jesus Cristo, esse que é anunciado por Paulo e seus companheiros. Vejam que dar voz, dar púlpito à mulher e identificá-la com a mensagem de Paulo, certamente não traria a clareza do Evangelho de Jesus Cristo. Uma vez conhecida em Filipos, com sua mensagem ligada a poderes ocultos como fonte de lucro de seus senhores, a associação da mulher à mensagem de Paulo traria, isto sim, antes confusão e a descaracterização da mensagem do Evangelho. Fica claro, assim como em outros textos bíblicos, que saber quem é Jesus, que crer que existe um Deus, ainda não significa confessá-lo e render-se
a Ele por fé, como vemos no verso 17. A mercantilização e a instrumentalização da fé das pessoas para fins escusos, ainda que misturada com verdades, com benefícios, ela descaracteriza o anúncio do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. E mais confunde, afasta, espalha, escraviza. É como uma vacina. Deixa, na verdade, os ouvintes vacinados contra a mensagem do Evangelho. Quanta gente não quer passar perto de uma igreja por se sentir vacinado por tantas coisas que se apresentam no mercado religioso por aí. Facilmente os ouvintes poderiam concluir se o que esses homens nos trazem está de acordo e não é nada mais do que o que essa mulher já sempre nos apresenta aqui em nosso local de oração, à beira desse rio, então não temos nada de novo. Não existe libertação, mas existe perpetuação de exploração e de escravidão. Paulo e os seus companheiros não estão vendendo nada, não estão mercadejando com a mensagem do Evangelho. Poderíamos comparar com o que Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 17. Não é de hoje que a religiosidade, que propostas de espiritualidade se tornam também em fonte de lucro para alguns, enquanto são fonte de escravidão para outros. As mulheres, especialmente, tão desvalorizadas na estrutura da sociedade da época, tinham no sacerdócio, nos santuários pagãos, uma opção de mudança de status. Elas recebiam o respeito devido por serem sacerdotisas, enquanto, na verdade, o que estava por detrás daquele status era a exploração comercial de poderes atuantes naquela mulher, as quais Lucas, autor de Atos, deixa claro como provenientes do diabo. O que existe, de fato, é exploração a partir da fé, a instrumentalização da fé e da própria pessoa, como lemos nos versos 16 e também no verso 19. A verdadeira questão é encoberta pela cantilena a respeito de costumes tradicionais que não poderiam ser trocados por outros, que não poderiam ser aceitos, como vemos também lá no verso 21. Nós precisamos atentar para o fato de que estruturas aparentemente não religiosas e aparentemente não demoníacas no nosso mundo secularizado substituem hoje em dia formas antigas de exploração e escravização de pessoas. Não sejamos ingênuos de que também costumes tradicionais em culturas assim ditas ingênuas e intocadas pelo missionário cristão branco explorador, que essas culturas não estão alheias ao pecado e à infelicidade, assim como à morte que vem como seu salário. O Evangelho de Jesus Cristo, porém, liberta, e é o que acontece na ocasião, conforme o relato lido. O Evangelho de Jesus questiona e transforma a cultura, os costumes tradicionais, quando esses são, na verdade, formas de culto a ídolos, mais ou menos modernos, que levam ao aprisionamento, da mesma forma como no tempo de Paulo. Essa prisioneira de Satanás, prisioneira do sistema tradicional de exploração, foi liberta, então sim, para uma nova vida. A mulher estava aprisionada, embora aparentemente livre. Adiante no relato, no texto, temos então agora homens aprisionados, mas que agem muito pelo contrário, a partir da liberdade do Evangelho. Eles são prisioneiros, mas eles são livres servos de Cristo. A esperança do lucro dos exploradores estava agora desfeita, como diz o verso 19. Costumes foram questionados e por isso a multidão se levanta contra os missionários em Filipos. Claro que a oposição se levanta. Açoites e prisão. O carcereiro deveria guardar os prisioneiros, como ressalta o texto. Diz lá no verso 23, com toda a segurança. São levados assim para o cárcere interior e presos ao tronco, como diz o verso 24. O milagre fica tão evidente quanto evidente é a oposição sofrida por Paulo e Silas. São prisioneiros que agem, porém, com liberdade.
Vejam, eles oram, eles cantam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutam, como diz o verso 25. Os companheiros de prisão escutam, mas o próprio Senhor ouve. O próprio Senhor ouve, escuta a sua voz. Ele ouve e o milagre acontece. Um terremoto sacode os alicerces da prisão, as portas são abertas e as cadeias de todos são soltas, como diz o verso 26. Não bastasse o terremoto, outras coisas estranhas acontecem. Os prisioneiros não fogem, se fazem servos de todos, mesmo sendo livres de todos. Essa é a marca da liberdade cristã. Tamanho sentimento de liberdade também não os faz aceitarem o tratamento injusto, a marca de bandidos que lhes seria dada ao saírem da prisão foragidos. É necessário que fique claro o que está de fato acontecendo. Claro que o carcereiro romano em Filipos não conhecia essa lógica. Não fazer corretamente o que os seus senhores o tinham incumbido a fazer custaria sua vida. E essa sentença de morte, sem precisar clamar por graça alheia, prefere ele mesmo executar. E assim como diz o texto, puxando a espada, ia suicidar-se. Lemos isso no verso de número 27. Puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. O confronto com a nova lógica vivida por Paulo e Silas, ainda na prisão, embora já livres, impacta a vida do carcereiro e faz com que pergunte o que deveria fazer para que fosse salvo. O convite é a fé no Senhor Jesus. Os costumes tradicionais romanos, numa união de exploração comercial e religião, causam prisão e morte, e não a vida e a liberdade. A paz romana somente aconteceria por meio da ameaça, da força da espada, a mesma que seria usada para dar fim agora à sua própria vida. Salvação viria a partir da fé. Não daquela fé genérica que se descaracteriza em um acreditar vazio, como propagada pela mulher na beira do rio, de que existe sim um Deus altíssimo e existem pessoas que anunciam o caminho da salvação. A fé anunciada por Paulo e seus companheiros é a fé que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, o único caminho, único Senhor. E no verso 32, nós vemos que Paulo e Silas pregam a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Fé vem pelo ouvir a palavra. Como lemos nas palavras do próprio apóstolo Paulo na carta aos Romanos, lá no capítulo 10, no versículo 17, que a fé vem pelo ouvir da palavra. A verdadeira fé evangélica é seguida por uma mudança de atitude. Faz surgir o serviço em amor, faz surgir o cuidado com o que a partir do milagre não é mais opositor, aprisionador e inimigo. Assim como a escravidão da mulher em Filipos não era apenas uma questão de ajustes em uma estrutura social opressora, mas sim fruto de poderes ocultos, de uma fé direcionada para um alvo errado, não dissociada, mas justamente manifesta em uma estrutura social opressora. Assim também, a liberdade em Cristo, a fé direcionada agora a um alvo certo, não acontece dissociada, mas se manifesta justamente em mudanças concretas, em novas relações de poder e novas estruturações de vida. Aquele que antes açoitava e aprisionava, agora cuida dos ferimentos. A fé segue-se um comprometimento com o corpo de Cristo. Segue-se a entrada na comunidade. O texto diz que foi ele batizado e todos os seus, como lemos no verso de número 33. A fé segue também a comunhão de mesa e a alegria, como lemos no verso 34. Vejam, conversão resulta em mudança de perspectiva, em cuidado, em comunhão, em alegria. Que neste domingo, Exaudi, tenhamos a certeza de que nosso clamor a Deus é ouvido e de que Ele continua o mesmo,
para libertar de poderes diabólicos com suas manifestações mais ou menos perceptíveis, de poderes diabólicos que costumam se apresentar a nós como anjo de luz, como diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, versículo 14. Que a palavra de Deus nos conduza e nos sustente na verdadeira fé em Jesus Cristo, a uma lógica verdadeiramente evangélica, oposta à lógica deste mundo, e que traz o seu impacto e faz perguntar pela salvação. Que a palavra nos conduza à graça do Senhor Jesus, ao amor de Deus, o Pai, e à comunhão no seu Espírito. Amém. O Senhor convida: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Receba a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.